Estamos agora no terceiro tópico da lição de número 5, uma lição que tem por tema geral Cristo, autor da eterna salvação. Nesta lição nesse terceiro tópico, nós vamos aprender o tema salvos para obedecer. Vamos perceber que existe uma importância muito grande na ordem que já é apresentada no título do tópico, salvos, o que vem depois, a obediência. Então, primeiro vem uma coisa e depois vem outra. E quando existe uma inversão nisso, existe muita confusão. Mas vamos lá. Pergunta A. Podemos ser salvos se escolhermos ser desobedientes? Explique. É impossível, né? É impossível você ser salvo na desobediência, porque o texto é bem claro. Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados e não nos seus pecados. Eu não posso achar que eu vou viver no pecado, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele vai me salvar. Não é por aí, né? Deus é tudo isso mesmo, né? É bondoso, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele deseja a salvação de todos, mas a pessoa ela precisa sair desse estágio de desobediência para a obediência. E isso só é possível a partir de Cristo, né? Que o homem mesmo não é capaz de mudar esse estágio na sua vida. Mas o homem não pode ser salvo no seu pecado, ele tem que ser salvo do pecado, né? E ele é salvo do pecado para viver uma vida de obediência. Porque Jesus, como diz o texto de Hebreus 5:9, ele se tornou o autor da salvação para aqueles que lhe obedecem, e não o oposto. Quem está no pecado não obedece, está desobedecendo. Ele é o autor da salvação daqueles que lhe obedecem. E essa nota, Luzilei, ela é muito importante. Eu posso ler? Pode sim. Eu posso ler aqui? Muito obrigado. Diz aqui, aqui estão as condições sobre as quais cada alma será eleita para a vida eterna. Sua obediência aos mandamentos de Deus comprovará seu direito a uma herança com os santos na luz. Deus elegeu certo nível de excelência de caráter e todo aquele que, pela graça de Cristo, alcançar esse nível de exigência, terá ampla entrada no reino da glória. Esse texto aqui ele pode ser entendido de duas formas, né? Se a pessoa olhar aqui, ver, uau, Deus ele exige que eu obedeça os mandamentos para que assim eu seja salvo. E obedecendo aos mandamentos, eu elevo o meu caráter a um nível que Deus olhe para mim e diga, agora sim. Agora sim. Agora que você está fazendo tudo certinho, você está eleito para a salvação. Não é bem por aí, né? A irmã White deixa bem claro que é tudo realizado pela graça de Cristo. Olha só o que diz aqui. Todo aquele que, pela graça de Cristo, alcançar esse nível de exigência. Nós só podemos alcançar esse nível de exigência por Cristo. Quando eu me aposto da sua justiça, quando eu me aposto de sua graça, essa graça opera em mim. E como no texto não está aqui, mas diz a palavra de Deus que Deus é que opera em nós o querer efetuar segundo a sua vontade. Então, Ele me eleva a esse nível de caráter por Cristo. Não é um mérito meu. O mérito é unicamente de Jesus Cristo. Exatamente. E é um cuidado que nós precisamos tomar quando estudamos esse aspecto da obediência. São vários os cuidados, né? Porque tem um lado o fato também já mencionado de que não é necessário a obediência. Não, alguns alegam, não, se existe a obediência significa que eu estou comprando a salvação, portanto não deve ter essa exigência. É um aspecto errado, né? Existe o outro lado... Totalmente equivocado. Um outro lado que também é equivocado, onde a pessoa fala, não, a obediência ela é fundamental, então farei esta obediência para ganhar o favor divino.
Também está errado. Também está errado. O nosso foco nunca deve ser, falando do segundo grupo que você mencionou, Sim. nosso foco nunca deve ser a performance. Tem pessoas que, infelizmente, baseiam a sua experiência cristã numa busca constante de uma performance espiritual. Eu tenho que alcançar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Nós devemos ser, devemos alcançar por meio de Jesus Cristo. Né? Quando Ele, de fato, habita em nossos corações, diz o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Então, tudo se torna automático e acaba sendo uma consequência de Cristo estando habitando no meu coração. A obediência, que a irmã White fala aqui, que é uma condição para a vida eterna, é mesmo, a obediência aos mandamentos é uma condição para a vida eterna, mas não é a minha obediência, não é o meu esforço, é a obediência de Cristo, quando eu recebo ela pela fé. Exato. Então, podemos até perceber que a obediência, na verdade, é o efeito, né? É o resultado de ter alcançado, de ter encontrado a salvação em Jesus Cristo. Não dá para desassociar, né? Quando não existe essa obediência, significa que essa salvação não foi encontrada. Quando a pessoa prefere, né? Até daí vem a pergunta, prefere a vida de desobediência, apesar de já ter conhecido Jesus, mas ainda assim ela prefere a vida de desobediência, vem o que a pergunta nos levou a refletir. Podemos ser salvos se escolhermos ser desobedientes? Não podemos. De maneira alguma. Porque quando nós conhecemos a Jesus, permitimos que Ele trabalhe em nosso coração, Ele vai trabalhar em nosso coração. E esse trabalho de Cristo em nosso coração é no sentido de transformar, de purificar, de tirar de dentro de nós os pecados, né? Que é a salvação do seu povo aqui, dos seus pecados, é tirar de nós esse pecado, essa desobediência e colocar dentro de nós um coração que está disposto a fazer a vontade de Deus. E como consequência desta salvação presente, receberá a salvação eterna, né? Vamos seguir para a próxima pergunta, pergunta B. Que testemunho Pedro deu perante a reunião do Conselho do Sinédrio e que essa experiência nos ensina? Esta obediência, vamos voltar só à pergunta anterior. Esta obediência, ela está condicionada apenas à situação e ao meio que eu estou? Ou existem situações onde, por uma questão de risco ou de perseguição, eu posso retroceder dessa obediência e mascará-la? E aqui eu acho que dá para responder com o que Pedro também apresentou. É muito importante isso que você falou. Em toda circunstância, seja diante de uma ameaça, seja diante de um risco de morte, um risco de prisão, um risco de você ser torturado, em toda e qualquer circunstância, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Retroceder na nossa fé não é uma opção para o crente. Não existe essa opção para o crente. Ele precisa sempre avançar. Então, não importa se... Aqui Pedro estava diante do Sinédrio, com outros apóstolos, né? Estavam sendo julgados, estavam sendo questionados a respeito da pregação de Jesus Cristo. Eles, mesmo diante de ameaça, falaram, oh, queridos, é o seguinte, eu vou obedecer a Cristo, não vou obedecer vocês. Então, eles não temeram a ameaça que eles estavam sofrendo naquele momento. Então, em toda e qualquer circunstância, vale a pena obedecer a Deus. E automaticamente aí já está o ensinamento, né? Para nós é isso também. Pode ter perseguição, pode ter ameaça, pode ter... É claro, quando nós pensamos nisso, a gente acaba colocando só os aspectos ruins, né? Mas vamos pensar, pode ter a liberdade de escolha, como a que nós desfrutamos, né? Pode escolher, pode fazer o que for. E para esses, muitos têm, em relação a isso,
a liberdade tem sido um problema maior do que a ameaça. Porque diante da ameaça, automaticamente parece que liga aquele sinal de alerta. Tem que estar com Cristo, se alguém colocar uma arma na minha cabeça e pedir para eu renunciar ao Evangelho, não, eu não, jamais faço isso, entrega a vida. Mas na hora do desfrutar da liberdade, que é o que nós temos hoje, muitas vezes, daí sim nós nos esquecemos de Deus. Porque a vida está indo muito bem, recebemos nosso salário na conta no final do mês, começo de mês, nós temos os recursos, enfim, a coisa está andando, tem trabalho, tem a família, etc. E Deus muitas vezes vai ficando esquecido. E aí, diante de muitas situações no nosso dia a dia em que deveríamos testemunhar acerca do Evangelho, muitas vezes nós agimos como um simples cidadão deste país ou deste mundo, agimos como alguém que não tem os seus interesses no reino eterno, agimos como alguém que não tem a cidadania celestial, né? Então, ao fazer essa reflexão sobre os riscos inerentes à questão de ameaças, de tortura, de prisão, de morte, às vezes isso nos deixa em sinal de alerta. Mas o risco, ele tem se mostrado muito grande também, se não maior, na liberdade que nós desfrutamos e a utilizamos de uma forma muito equivocada. Hoje nós temos a liberdade de adorar a Deus e servir a Deus sem o medo de uma repressão, né? Política, opressão dos poderes constituídos aqui nesse mundo. Eu lembrei agora de uma experiência que eu tive na faculdade mesmo. No primeiro semestre, eu conversei com o coordenador, levei uma declaração daqui da associação, dizendo que eu sou guardador do sábado, e fui conversar com o coordenador do curso, e perguntei o que pode ser feito o que poderia ser feito para me ajudar, né, compensar as matérias. Para compensar, que eu estudava à noite, eu não ia na sexta-feira à noite. Ele olhou para mim friamente e disse assim: você não vem na sexta-feira? Eu falei: não venho. Então você vai ser reprovado. Eu fiquei calado, pensando. Eu falei: tá bom, então vou ser reprovado. Ele falou: você não vem mesmo? Eu falei: não venho. Então tudo bem, isso é uma escolha sua. Ele nem quis olhar a declaração, não levou em conta. Eu voltei para casa com a declaração. Mas eu continuei meus estudos. Continuei estudando e não ia na sexta-feira, perdia conteúdo, mas pegava na outra semana com os colegas da faculdade. Resumindo a história, a maioria dos alunos da turma, que iam todos os dias, inclusive na sexta-feira à noite, ficaram em dependência. E eu cheguei no quarto ano da faculdade, 8º semestre, e não tinha nenhuma pendência, nem das matérias de sexta-feira. Então, vale a pena obedecer a Deus. Com certeza. Vale muito a pena, Ele age em nosso favor. Exato. Ele não nos deixará nunca desamparados. Exatamente. Vale a pena, de fato, obedecer a Deus. E você, internauta, já tem tido experiências similares a essas que o irmão Rogério acabou de comentar? Compartilhe conosco a sua experiência, a sua história, como Deus tem se mostrado fiel em te proteger, em te guardar, por você ter escolhido também, por outro lado, ser fiel a Ele, porque Deus é fiel, e muitos fazem uso dessa expressão bíblica, Deus é fiel, mas sem levar em conta que Deus é fiel para com aqueles que também são fiéis a Ele. Qual é a sua experiência? Conte para nós, escreva no chat, escreva nos comentários desse vídeo, a sua experiência, momentos em que você foi provado, foi fiel e Deus te recompensou. Deus também manifestou a sua fidelidade, a fidelidade dele para contigo. Compartilhe a sua história, queremos conhecer, e a sua história com certeza vai inspirar outras pessoas que estão acompanhando, estão assistindo esse vídeo, para que elas também permaneçam fiéis, firmes e leais ao Pai Celestial. E desta forma, testemunhando como Pedro, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens.